Boa noite. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a liminar do ministro Teori Zavascki, que suspendeu o mandato de Eduardo Cunha como deputado federal e presidente da Câmara. A repórter Lana Canepa acompanhou a sessão e tem os detalhes. Boa noite, Lana. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Como você disse, a decisão liminar do ministro Teori Zavascki foi seguida por todos os ministros da Corte, então ficou mantido o afastamento do Eduardo Cunha, tanto do cargo de presidente da Câmara como do mandato de deputado federal. O principal argumento é que, como parlamentar, ele poderia de alguma forma atrapalhar as investigações. Além disso, uma ação da Procuradoria-Geral da República, apresentada aqui ao Supremo em dezembro do ano passado, elencou 11 fatos diferentes em que Eduardo Cunha teria, de alguma forma, recebido vantagens indevidas em favor de empreiteiras, usando o mandato para ajudar ou criar negócios. Como disse Janot na acusação, transformou o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, em uma bancada de negócios. Então, essas investigações estão sendo apuradas pelo Supremo Tribunal Federal, serão discutidas em um outro momento. Uma dessas acusações já foi parcialmente aceita, portanto, desde março, Eduardo Cunha já é réu, o que levantou um questionamento. O Partido Rede Sustentabilidade apresentou uma ação questionando, sendo o próximo da linha sucessória, poderia Eduardo Cunha assumir a presidência da República sendo réu? Então, os ministros reconheceram ao longo da sessão que é uma decisão drástica, nas palavras do ministro Dias Toffoli, mas necessária para o momento político do Brasil. A decisão de hoje, então, portanto, é o afastamento de Eduardo Cunha do cargo de presidente da Câmara dos Deputados e do mandato de deputado federal até uma próxima decisão do Supremo ou até o fim das investigações. O terceiro bloco do Jornal da Justiça começa mostrando o julgamento da Suprema Corte que afastou Eduardo Cunha do mandato de deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados. O ministro Teori Zavascki apresentou detalhes da decisão de afastar Eduardo Cunha do mandato de deputado federal e da função de presidente da Câmara. O pedido, feito em dezembro de 2015, foi formulado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e sustenta que Eduardo Cunha estaria utilizando do cargo em interesse próprio de forma ilícita. Foram apontados 11 fatos. Usar dezenas de requerimentos, projetos de lei e até medidas provisórias em favor de empresários em troca de vantagens indevidas. Contratar uma empresa de consultoria por R$1 milhão para investigar fatos que poderiam prejudicar as delações premiadas. Receber projetos de lei escritos por empresários que teriam sido apresentados por aliados para defender interesses do setor privado. Cunha também teria ameaçado o relator do processo contra ele no Conselho de Ética na Câmara, deputado Fausto Pinato. Retalhar a bancada do PSOL que votou contra ele no Conselho de Ética. E obstruir a pauta para atrasar as investigações do Conselho. A acusação de favorecimento de empreiteiras com encaminhamento de projetos mediante o recebimento de vantagens indevidas já foi parcialmente aceita pelo STF em março, quando Cunha se tornou réu. Para a Corte, há fortes indícios de que, com a ajuda de aliados, ele tenha usado requerimentos para pressionar empresas a repassarem propina em contratos com a Petrobras. O requerimento da PGR destacou que Eduardo Cunha transformou a Câmara dos Deputados em um balcão de negócios e que recebeu valores, seja por doações oficiais para si ou para os deputados que o auxiliavam, ou por meio de pagamentos ocultos. Não há a menor dúvida de que o investigado não possui condições pessoais mínimas para exercer, nesse momento, na sua plenitude, as responsabilidades do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, pois ele não se qualifica para um encargo de substituição da presidência da República. O ministro Teori Zavascki acrescentou que, para se qualificar a ocupar o cargo de presidente da República, é necessário cumprir os requisitos previstos na Constituição Federal. Os ocupantes dos cargos integrantes da linha sucessória da presidência da República jamais poderão exercer o encargo de substituição caso estejam respondendo a processos penais. O ministro Dias Toffoli disse que a decisão é drástica. Ele argumentou que a medida só deve ser tomada em caráter excepcional. Não é desejo de ninguém que isso passe a ser um instrumento de valoração de um poder sobre o outro. Um instrumento de empoderamento do Poder Judiciário em relação aos poderes eleitos democraticamente pelo voto popular. Eu penso que é uma medida extremamente comedida,
porque Sua Excelência a escolheu, como também já foi dito aqui, em lugar da prisão preventiva ou de outras alternativas que tinha à disposição, como salientou o ilustre ministro Marco Aurélio. E é adequada, como disse o ministro Fachin, porque está arrimada num robustíssimo contexto fático probatório.